Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Vamos lá. Vamos falar de uma coisa que só afligiu nós brasileiros. Tabela ASCII e o MSX brasileiro. Gente, foi uma festa. Quando a Gradiente, sempre ela introduziu o Expert 1.0, o GPC-1, né? Ela resolveu, do jeito dela, colocar os caracteres acentuados da língua portuguesa do jeito dela. Assim, os caracteres traço e... É o pipe. É isso? É o pipe e a crase. Pipe é apóstrofo, né? Não, essa é a crase. Barra vertical e acento grave. Certo. É, esse. Tá. Viraram C cedilha maiúsculo e minúsculo, respectivamente. A Sharp, sem saber de nada, segundo especificação, adaptou a tabela de caracteres usada nos modelos europeus, mas se mexeu no ASCII entre 01 e 127, ou seja, a Sharp sempre fazendo o dever de casa dela, as coisas que a Gradiente faz. Assim, detalhe, tanto o pipe quanto o acento grave são da tabela, digamos, a tabela baixa da tabela ASCII. Aquela que deveria ser imutável. Aquela que é padrão, é a própria padrão ASCII. Que todo manual diz, não mexa nesta porra. Kill it! Kill it! Ah, bem, da verdade, os japoneses também fizeram um negócio parecido, né? Eles transformaram a contrabarra em yen. Mas verdade. aí eu acho que japonês. Eles transformaram toda máquina micro japonês, a barra invertida é o yen da história. E não influencia tanto assim. Agora você vai fazer uma ASCII art. Não, mas assim, mas João, vamos ser sinceros. O pipe vira seguinte. Imagine uma linha de comando do MS-DOS que você joga você tem que dar um type no arquivo, dar um pipe, sorte. Estamos usando cedilha sorte, que beleza. Dia cedilha. O que mais acontece quando vem programa japonês zoado, tu vê um monte de C cedilha, mas minúsculo. Porque aí o cara que tem uma bolinha, mas isso aí é de menos. Essa maluquice, a Gradiente corrigiu no Expert 1, que ela lançou depois, que é o XP800. Por que GPC1 XP800? Não, esquece. Não tenta entender, não. Cara, mente de executivo de marketing não é pra ser entendido. Não tenta entender, não. E assim, essa modificação ela foi feita de acordo com a Sharp, e eles criaram uma tabela ASCII comum para os dois. E criaram o padrão MSX-BR, e a Gradiente fez o Expert 1.1, né? E que nesse processo fez com que o padrão MSX no Brasil fosse conhecido até hoje como MSX 1.1. Agora com a tabela ASCII compatível, né, com os modelos europeus, e é o que acontecia no famoso kit de conversão, né? As pessoas levavam seus experts para trocar as teclas, para trocar as teclas, trocar a ROM. Ou você acha que eles iam soldar o RCA ali? É ruim. Não, você continuava usando VA1. Exatamente. Ou RF. Mas vamos lá. Agora vamos pro VDP Toshiba. Essa eu vou falar. Aqui na realidade é o 9918 dentro da MSX Engine da Toshiba. Isso aí já é Expert Plus. Não, esse não é MSX Engine. Esse é um VDP que a Toshiba lançou antes do MSX Engine. Vocês lembram da historinha do Paul Schreiber, lá da Copa? Sim. Todo feliz que ele colocou um modulador de RF novo e ficou mais barato. Corrigiu os bugs do vídeo, olha, o vídeo ficou melhor. Então, o pessoal da Toshiba, os japoneses da Toshiba, que são mais inteligentes que os outros japoneses, eles resolveram fazer uma clone do 9928 da Texas, em território japonês. Aí eles pegaram o datasheet e fizeram ipsiliteris aquilo que o datasheet da Texas explica como
belo funcionamento do processador de vídeo. E fizeram o T6950. Esse VDP foi usado em algum modelo de MSX. Acho que obviamente o Toshiba, e acho que o Sony HB10 ele usa também. O problema é que é o seguinte... O HX3 também, né? Eu não lembro agora. Eu sei que o HB10 da Sony usa, com certeza. Toshiba, óbvio, devem usar porque são Toshiba. Então o HX10 com certeza deve usar. Vamos lá. Fala aí, porque eu tenho um HX10 aqui tá bom. E você tem um HB10. Eu tinha. What? Ele tem uma coisa legal, que assim, ele não precisa ser um chip independente para ser PAL e TSC. O Jumper você alterna a sincronização dele. Ponto pros caras da Toshiba. Realmente são mais inteligentes. Eles já estavam começando a ensaiar coisa que depois no 9938 ficou automático. O mesmo tem um jumperzinho. Para as duas coisas, pronto, acabou. Ele tem um jumperzinho, você consegue trocar entre a sincronização. Só que tem um detalhe: eles são mais inteligentes, sim, mas faltou a ginga, a malemolência Paranauê. Os caras copiaram tudo que o datasheet da Texas fala, mas esqueceram de ver dos bugs do TMS. Ou seja, existem modos de vídeo. Aquele artigo que eu publiquei tempos atrás, na Redaria, na época do Blush, sobre os modos de vídeos alienígenas do TMS Zoom, ele não consegue fazer. Aí o que acontece? Dependendo do que for, alguns softwares podem não rodar corretamente em máquinas com esse VDP. Esse problema, óbvio, eles corrigiram quando fizeram o Toshibão, que é o super integrado. Você tem algum exemplo de algum software que tem algumas pessoas que tem? Posso contar um que com certeza você que tá. Eu vou contar dois que eu sei que não rodam, que são de minha própria autonomia. O Like não roda, que eu uso um modo que ele não consegue fazer, e o Flappy Bird também não roda, porque até hoje eu não consegui terminar de fazer a correção pra ele rodar bem em qualquer MSX. Agora pausa pra eu falar uma coisa que eu sempre gostaria de falar pra programadores. Tá vendo? Você não foi seguir o padrão? Tá, mas é o padrão, o troço funciona em qualquer TMS. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eles esqueceram dessa máxima. Quero consertar isso. É preguiça mesmo. Aliás, os primeiros emuladores... Mas tem problema de palheta, não tem? Parece que o vermelho ele é um pouquinho... Aí eu não sei. Aí você tem que perguntar pros trolls de fórum. Parece que o... E agora, lembrando bem, eu acho que o HB50 da Hitachi também usa esse Toshiba aí, pelo que falaram. Mas a grande verdade é que esses recursos, eles servem pra você economizar VRAM. É verdade. Falando em VRAM e também falando em RAM... O Toshiba, o HX51, 52 e o HX30 usam. Tem uma thread no MSX.org que é assim, rotina para tentar detectar se o teu MSX ele usa um TM6950 ou um VDP TMS para justamente adaptar o teu software. Mas assim, já que a gente começou a falar de VRAM, né? Vamos falar agora de RAM. Os MSX, lembrando aqui, o MSX, sim, ele é tese quase um dos últimos computadores de 8-bit a surgir, então em tese, ele deve ter aprendido bastante com os problemas dos sucessores. Em tese. Mas vamos lá, MSX, né? Z80, 64K de RAM, que é o máximo que o Z80 enxerga. Desculpa te interromper, Giovanni. Quando eu acabei de ler aqui a correção do MSX Engine do T7937A, ele com certos modos mirrored, que eles chamam, né? Mas a paleta diferente que realmente tem, 6950, continua a mesma. O importante é tem a paleta levemente diferente, eu tô olhando pra ela aqui, vou até passar o link pra vocês. O Ju. Mas, João, vamos ser sinceros, tá? Essa paleta ela foi definida pela Texas na primeira década de 70, muito provavelmente com TVs que eram NTSC, que já não é essa beleza para cor, e o principal, mundo de TVs totalmente analógicas ainda. Verdade. Coisa que a gente acabou não falando, mas não tem culpa da Commodore nisso. O Commodore 64 tem aquelas cores mortas porque justamente ele foi desenvolvido numa época em que as TVs NTSC eram todas analógicas. Ele era brilhante, tinha cores vivas e animadas. Quando as TVs começaram a ficar digitais, as cores foram perdendo esse brilho. Tanto que tem uma imagem na Wikipedia em que o cara ligou o Commodore 64, VIC-2, num desses chipzinhos decoders da Sony, CX qualquer coisa, que é o mesmo que o Amigas que usa, acho que o Asin também usa na Power Graphics. Se for o Sony CX qualquer coisa, esse próprio. A SEG e a Sony usam também. Então, ele ligou o VIC-2 Sony por motivos óbvios, o chip é da Sony. Ele usa esse cara, e assim, você vê a tela do Commodore 64 parece ser uma tela de MS1, tão brilhosa que é. Eu vou ver se eu acho essa imagem, depois eu mando pra gente botar na show notes. Vamos falar de memória RAM, memória ROM no MSX. Como eu tava falando rapidinho, né? Os 80 enxerga só 164K de RAM. Esse espaço endereçável de memória, ele é dividido em 4 panelinhas de 16K. Além disso, o MSX ele tem 4 slots. Sim, você só vê 2, o MSX tem 4 slots. Que também são... Parênteses que existem alguns modelos de MSX com 3 slots físicos, alguns poucos. Aquele da Casio. Por que pareça, um deles é o Expert. Não, ele é mirror. Ele é uma cópia do slot. Eu tô falando do Casio
aquele com um expansor. Aquele Wave mas aí... o Wave 3, o Juan. Tá bom. Tem 4, mas vocês só estão vendo 2. Tem MSX, inclusive, que só tem um slot de expansão. Nenhum tem MSX que não tem um slot de expansão. E, Aquele da Philips horroroso? em alguns casos, 3. Cada um desses slots também tem 4 panelinhas de 16K. E aí, a PPI do MSX, porque nunca estava falando, a função da PPI do MSX não é queimar o MSX. A função dela é brincar de Lego e organizar toda essa monte de panelinha de 16K para que os 80 veja cada uma na hora correta. Então, assim, os 80 conseguem ver a BIOS, o BASIC, memória RAM, GUNIS, Linux Expert, né? Dependendo de como as coisas estão organizadas. Em nenhum momento parece que os fabricantes definiram aonde a ROM e a RAM ficam. Tecnicamente, na hora do boot, o MSX ele sai descobrindo tudo, porque o MSX de fábrica ele é plug and play. Isso é verdade. Porém, os fabricantes parece que eles se entenderam que vamos colocar a ROM no slot 0 para ficar mais fácil. Nesse caso, até a Gradiente acordou, gente. Também para ajudar, o slot do MSX pode ser expandido em outros 4 subslots. Mas como não foi largamente utilizado pelos fabricantes, isso ficou meio que, entre aspas, esquecido até o advento do MSX2. O MSX2, né, os fabricantes passaram a expandir o slot 0 e outros slots começaram a botar, além da própria sub-ROM do MSX2, o 2 Plus, o R, colocaram Kanji ROM, Basic GUN, aqueles firmware maravilhosos que todo mundo ama de paixão, né? Juan? Aqueles programas que não saem, não tem botãozinho pra anular, né? Eu regrava ROM, eu zero aquela metade toda da ROM, quero nem saber. Mas aonde a gente quer chegar todo esse papo sobre RAM e ROM? Quem quer falar das convenções a la espanhola? Cara, as convenções a la Não olhem pra mim, eu não participei disso. Bom, a rigor nenhum de nós, né? Pois é. É aquela história, como a realidade é sempre uma coisa que tá sempre atropelando o que as pessoas planejam, enquanto isso na Espanha ocorreu um fenômeno de conversão em massa de jogos de 16 do Spectrum para MSX. Eu acho que quando você faz conversão em massa, você não tem muito tempo de ficar lendo documentação e tentar fazer algumas coisas da maneira correta, né? O tempo é teu inimigo. Quem já viu qualquer programa de culinária, Masterchef, etc e tal, sabe que o tempo é o teu inimigo sempre. Como o tempo é o inimigo, o cara não consegue ter tempo de ler a documentação do MSX, fazer a procura de slot da maneira correta. E o principal, né? O carinha do marketing tá lá falando que temos que lançar o jogo nessa sexta-feira. Exatamente. Assim, quando eu falo tempo, tô falando do cara do marketing. Tá lá enchendo o saco, tem que lançar pro Natal. Tá em outubro, tem que lançar pro Natal. Então, o que o cara faz? Óbvio, o cara pegou, não se preocupou em ler não tinha tempo de ler a documentação pra ver onde tinha que procurar RAM. E aí acontece que aquela velha coisa de todos os problemas de jogos adaptados de Spectrum pra MSX2 ou pra MSX com mais de 512K. É aqui, acabou aqui. Ou a série Plus, que é aquela coisa. Você bota o jogo adaptado pra rodar em MSX que tenha mais 512K interna de RAM, que tenha RAM em slot. Não, é assim. Se o MSX tiver RAM expandido, se tiver algum slot expandido e a RAM estiver no slot expandido, o bicho já pira. Tentem, assim, se você não acredita nisso, tentem rodar qualquer jogo adaptado de Spec máquinas MSX2. É bem capaz de, se o jogo não for mexido, do ele não funcionar direito. Soldiers of Light. Sabe que o jogo se transformava no tipográfico, MSX? Tem uma outra coisa. Tipográficos 3 que fazia carimbo do sprite na tela. Não, sabe? tem uma outra coisa, João. Existem casos de programadores que, assim, o Spectrum, você mexe num byte da memória RAM, você faz aquele quadradinho ficar amarelo com fundo azul. Correto. Amarelo vermelho. 1 byte. Na MSX você precisa mexer em 8 bytes da VRAM. O que alguns programadores faziam? Eles literalmente davam um out, quer dizer, eles davam LD no valor, davam out para mudar aquele endereço da memória da VRAM e em seguida davam outros 7 outs em seguida. Oh my god. A maioria dos jogos de MSX que você tá jogando e aparece aquela sujeirinha na tela, aquele risquinho na tela, é isso. Só que o Soldier of Light não era sujeirinha, virava um editor. Sabe quando você pega o Grafos 3? Ele vai cair no shape. Editor de shape que você ficava borrando a tela toda com os shapes. Virava aquilo. Virava um editor gráfico, monocromático, barulho de... Aliás, aquela coisa, né? Os caras sequer se davam ao luxo de botar sprite, né? Algumas adaptações de Spectrum ficariam bem fáceis de ser implementadas se os caras usassem sprite, mas não. Mas tudo bem, o jogo era ruim mesmo. Os caras faziam ipsiliteres. E tem uma outra coisa que vou agora acrescentar aqui, porque os programadores europeus adoram xingar a gente, mas tem muito programa europeu que capota em qualquer MSX que tenha mais de 512 KB de meia hiperinterna. Abraço pro
aquele player de FM, Moonsound? É abraço sério? ao Moonsound. Sim. O que é engraçado, né? Porque a Philips, ela lançou Mas só tinha 512. com 256. Não, tinha 256 e você podia seguir expandir internamente com 512. Mas a maioria desses programas, eles piram quando você tem uma coisa que não existia na época, uma Maper interna mais 512K. O meu Tipo, Turbo R o meu Turbo R que está expandido para 1 Mega, eu tenho que desligar a expansão para poder rodar vários jogos europeus por conta disso. Mas o problema é na Maper interna. Se a Maper for externa, não tem problema. No problem. Aliás, xingamos os europeus, vamos voltar a xingar os brasileiros? Vamos, claro. Voltar a xingar a Gradiente também. Agora é a hora. Outro assim, bingo aí, Gradiente. Ah, tá. Mas assim, vamos ser sinceros, a culpa dessa vez não foi da Gradiente. Ok, então vamos xingar pouco a Gradiente dele. Na verdade, existe uma... Vamos xingar os pirateiros. Na verdade, existe nesses vários problemas que a gente descreveu, particularmente no MSX, uma tragédia da natureza humana, que é a seguinte: você tem uma especificação dizendo que a coisa pode acontecer assim, assim ou assado, e você tem que se preparar para os vários casos que a especificação permite. Mas aí entra a realidade parque instalado e todo mundo só escolheu uma dessas alternativas. RAM no slot 0. Ela pode estar em outros slots, mas todo mundo bota só no slot 0. Resultado: ninguém dá a mínima para a possibilidade da RAM estar em outros slots, todo mundo presume que ela está no slot 0. Até que 30 modelos depois, alguém resolve finalmente usar essa flexibilidade que a especificação dá. Bum! Aqueles programas antigos deixaram de rodar. Acho que é a culpa. A culpa é sempre do fabricante de rádio. Sempre o cara que fez o computador. Não, a culpa é do estagiário. Sim. Então, não pergunte como, mas culpa é do estagiário. Lembra que a ROM do MSX ela foi meio que padronizada no slot 0. A RAM foi meio que padronizada. No final acabou sendo padronizada pelos fabricantes, por convenção, sabe-se lá por que motivo, mas a gente vê que tornou-se lugar como isso em colocarem no slot 3. É que tá, uma padronização. Mas aí é convenção. Não, mas aí é convenção. Virou uma convenção, né? Eles convencionaram. Não é padronização. Não. Em nenhum momento a Ace, por exemplo, disse, tem que ser em RAM tal e a RAM com os slot tal. Convencionou fosse. Assim, convencionou. Não, e isso é importante guardar essa informação pra gente discutir. É claro, tá bom. Vou mudando minha frase, né? Foi se convencionado. Assim como se convencionou botar a ROM no slot 0, se convencionou colocar a RAM no slot 3. Ok? Tiveram até um modelo de MSX que tem a RAM do slot 0. Eu acho que é um modelo da Daewoo. Infelizmente o Ricardo tá aqui com a gente eu acho que é uma máquina que ele tem. Especificamente o modelo brasileiro, a Sharp, ela seguiu meio que esse, abre aspas, padrão, os dedinhos que falaram João, esse padrão de botar a RAM no slot 3. A Gradiente, por algum motivo que a gente não faz a menor ideia do posso ter sido, resolveu colocar a RAM no slot 2. Uhul! Bem, agora sim vamos continuar xingando a Gradiente. Qual era o nosso cenário de joguinhos aqui na época? Vamos lá, cenário de joguinhos pirateados? É esse mesmo. Pois é. Ver o nosso episódio passado, Vida de Software House. Repassado. Então é o seguinte, qual é a realidade? Você lembra o nosso episódio também, para você relembrar, né? Os jogos japoneses que eram vendidos no Brasil, os famosos jogos Mega ROM. Não só os Mega ROM, os normais também. Não, os normais. Mas o Mega ROM também, porque. Enfim, o Mega ROM é uma coisa a mais, né? Vamos falar assim. Vamos falar de Knightmare e. Sim, tá certo. Os jogos. Alpharoid. O que acontecia? Esses jogos eram basicamente o dump do conteúdo do cartucho. No Japão, os jogos eram vendidos em cartucho. É sempre importante lembrar isso. Correto. E esse dump tinha um carregador para colocar no lugar correto, onde deveria ter RAM. Correto. Aquela coisa, né? Mapear a RAM, tirar o basic do lugar, tirar a página. Lembra da PPI? PPI, tira o basic daqui e coloca uma página de RAM para mim. Certo. Quando você tem um cartucho, é fácil. E faz o trabalho para você e dane-se. O problema é teu. Mas quando você tampia, né, para disco ou para fita, tem que fazer esse trabalho. Beleza. Você tem que lembrar. Aí, Brasil, 86, 87. Basicamente, você tinha dois modelos de MSX. Expert e Hotbit. Para que você ia procurar fazer o correto? Reconhecimento da RAM. Procurar em todos os lotes possíveis. Só tinha Expert e Hotbit. Cara, a conveniência sempre vence, correto? Vamos na fé, né? Como a conveniência sempre vence, né? O que é que você faz? Você fazia uma rotininha, procurava na ROM string gradiente. Ou Expert, ou algo parecido, né? Beleza, tem slot 2, que a Expert original tinha RAM no slot 2. Não é Hotbit, tem a RAM no slot 3. E aí o Giovanni lembra que tinha carregador de Mega RAM com dois carregadores, um para Expert e um para Hotbit. Eu acho que é um campeão. É sério isso. Eram dois binários
usuários, com o mesmo tamanho, só que carregava o jogo no slot da RAM, com a RAM no slot correto para Expert, e o outro carregava o slot correto para Hotbit. E aí, em algum momento, a Gradiente lança a série Viva! Expert preto, bonito, detalhes em laranja. E uma versão com drive. Ó, bonito. Uau! Sim. E com RAM no slot 3. Opa! Que beleza! E Gradiente na ROM. Sim, Com o Linux Expert na ROM, bonito. Ela expandiu o slot 3 para colocar o Linux Expert também. Cara, Resultado dessa coisa. O que acontecia com o jogo seu Peoples, que procurava a letra E na ROM, ou letra G na ROM, achava e colocava, chaveava uma página que não existia. pum, explodiu tudo. Quem é da época vai lembrar das discussões que o Expert não era padrão MSX, porque não seguia o padrão MSX. Artigos e artigos nas revistas. E muita choradeira. Hoje seria mimimis intermináveis em redes sociais. Sim. Hoje viraria meme. Nossa. E basicamente, as soluções. Como não era possível as pessoas reprogramarem os loaders para fazerem o que tinham que fazer, Até alguns fizeram. mas basicamente duas soluções. Uma você forçava a RAM a estar no lugar que deveria estar com um poke quase estupratório. Um pouco cabalístico. O cabalístico, né? Que você matava um pentagrama, você matava uma cabra, deixava um pentagrama no chão, essas coisas todas. Ou então você comprava, eu acho que foi assim, e aí vocês vão me desculpar, eu acho que foi o máximo da indignidade em micro de 8-bit no Brasil, que foi o kit de regressão da DDX. No, God, please, no! Que o pior não é isso. O pior é o nome se chamar kit de regressão. Basicamente. A admissão da derrota cósmica. Aliás, o que diabos é o kit de regressão? Gente, o kit de regressão basicamente era um banco de 64K de RAM que era instalado no slot 2 do seu Expert Plus. Ai. Não, lá do bom você Enquanto que no Expert 1.0 a solução for fazer um upgrade, aqui você faz downgrade. Não, o legal é o seguinte, no final, pelo que dá pra entender, você ficava com 128K de RAM no seu Expert. Infelizmente ninguém se dava conta desse detalhe, né? Não era mapper, né? Era 64K em dois slots diferentes, então não havia chaveamento para isso. Morto. Não, era um tipo de expansão que talvez alguns programas de MSX reconhecessem, acho que o Hot Data acho que reconhece essas expansões. Aliás, é como se você colocasse... Reconheceria. Se você colocasse... Se você colocasse se fosse o mesmo mapeamento não, era o mesmo. Da expansão do Hotbit. Eu acho que não. Não, acho que ia. O padrão MSX reconhecia esses cartuchos de expansão de 64K de RAM. Alguns programas reconheciam e utilizavam. Detectava essa RAM extra. Não era tão fácil de chavear como a Maper e até com a Mega RAM, né? Mas você tinha ele. Eu acho o seguinte, você conseguiria resolver o problema do seu Expert Plus se colocasse o cartucho de expansão de RAM da Sharp no slot 2. Também funcionaria. Fazer um teste hoje em dia pra ver o que ficava. Tá uma curiosidade que o pessoal pode fazer. Quem é que tem esse cartucho por aí, se bobeira? Aí eu não sei. Expert, né? eu tenho um aqui, só não tenho o cartucho. O meu tá em Campinas. O cartucho ou o Expert? O Expert. Tá. É assim, vamos encerrar o mundo 8-bit com algumas notas aleatórias? Coisas bizarras também acontecendo em outras arquiteturas. Mais do que a gente Essa aqui é só. acredita. Pois é, essa aqui é só aqui. Vai lá, Ron, você que ama atende Radio Shack de paixão, conta essa aí. Sim. Não na linha Coco, mas na linha Z80, né? O TR-80 propriamente dito. Houve o modelo 1, o modelo 3, que era o integradão, né? Tipo CP500, e houve o modelo 4, onde a Tandy fez vários melhoramentos, botou modos de vídeo de alta resolução, etc. E também arrancou a porta de cassete, tá? Bem, acontece. E Basic da ROM, não tem mais Basic. Se você quisesse o Basic do mesmo Basic modelo 3, você tem que ter uma imagem da ROM no seu disquete de boot. E tem um loaderzinho lá pra carregar. Vale a pena aqui eu citar que algumas pessoas tinham modems de 300 bps, ou um pouquinho mais que isso, que eram conectados na porta de cassete, no seu DR-70. Ups! Como é que é? Como diria o Pateta? Mas é isso? Ou como diria o Homer, entra o do Homer agora. Aliás, a Amstrad ela se precaveu contra eventuais problemas de compatibilidade quando criou o CPC Plus. Quando eu andei lendo, o CPC Plus teria uma série de novidades, de recursos gráficos, de gráfico em relação ao CPC original, DMA, mais cores, parará. Só que eu acho que a Amstrad já meio calejada das brigas que ela deve ter tido na expansão, o upgrade do Spectrum, né? Ela criou um sistema, o
César falou do POC cabalístico, então, os recursos do CPC Plus, de acordo com o que deu para entender, eram disponíveis para você acessar de uma forma assim, tão obscura, meio desenhar pentagrama, acender vela, né, de um jeito que, inclusive, nem por acidente, um software antigo de CPC poderia ativá-los. Só que não é bem assim não, Giovanni. Eu vi uns casos de umas incompatibilidades nervosas no CPC Plus. Mesmo assim, as pessoas conseguiram acessar. Exatamente. Então você tinha que fazer um duplo escarpado pegando fogo malabares, e mesmo assim alguns conseguiram fazer. Eu não tenho muita informação, mas o famigerado Basic Plus, que é o que vem em cartucho que inutiliza a máquina, ela vira um videogame, esse cartucho, também, como posso dizer, dá umas certas incompatibilidades. Bem, só lembrando que ele tem um mecanismo de proteção contra trava, estilo cartucho da Nintendo, só que muito mais sofisticado, no sentido de que o cartucho da Nintendinho era, abre aspas, fácil, você, com de paciência, você vai passar, né? Ele não, ele era mais chato. Tanto que, até hoje, você não vê cartuchinho genérico de CPC Plus por aí. Opa, alguém lembrou o TI agora, né? Quem mais? Seguinte, lembram daquele problema de você esbarrar na MTI do Coco? Pois bem, o modo de você instalar periféricos novos no Texas, no TI 99.4a, é uma versão um pouco mais maligna disso. Que é o seguinte, ele tem um slot lateral que é feito justamente para você colocar periféricos, ao contrário dos softwares em cartão que entram em outro slot ali na parte de cima, ao contrário, não é o mesmo slot, você pode dizer, maneiro, legal. Mas como é que é o esquema de expansões no TI 99? Cada periférico era construído para entrar no slot e fornecer pelo outro lado o mesmo slot, pass-through. Então, se você tem, por exemplo, um sintetizador de som, você vai, coloca. Aí você quer colocar uma interface de disco, você encaixa no sintetizador de som. Você quer colocar um modem, você encaixa na interface de disco. O resultado é essa imagem que você vê. Se você tiver muita fome de colocar periféricos no seu TI, ele fica desse jeito. É o trenzinho da alegria. Ou então você usaria uma PEB, né? Ou melhor, você compraria tudo de novo para usar a PEB. Porque aí o pessoal resolveu fazer uma alternativa. Você liga esse slot do lateral do TI numa caixa de periféricos, que lembra muito aqueles micros S100. É um caixotão de slots que você pode colocar o que quiser. Mas esse o que quiser não seriam os mesmos periféricos. Ou seja, se você se deu o trabalho de colocar esse trem todo, mineiramente falando, periféricos no seu TI, e se viu forçado a comprar uma PEG, você tem que comprar dos periféricos de pena. Trem da alegria. Comprar outros periféricos. Os periféricos, que não teriam mais esse formato sim, de placa de expansão. Aquilo que eu citei uma vez, né? O conceito de mainframe aplicado no computador. E no Texas também teve um upgrade deliberadamente maligno, que é o seguinte, na última geração da versão bege, né, ele teve esse gabinete clássico cinza e preto, e depois o gabinete meio com cara de Amiga, bege, mais genérico, e na última geração deles, eles resolveram levar a bola pra casa, né, que nem aquele garotinho que é da bola que tá perto do jogo, eles resolveram que o computador não ia mais rodar cartuchos de outros fabricantes que não fosse a Texas. E ligeiramente desagradou, por exemplo, o Atari Soft. Ou seja, estão perdendo o mercado, mas diminuir mais ainda o nosso mercado. Já avisei que vai dar merda isso. A divisão de computadores da Texas, nesse momento, já estava em depressão profunda, acredito, já com comportamentos destrutivos, etc. E se você tem um azar de comprar um TI-99 bege e não rodar um Moon Patrol, tem hack para você fazer ele voltar a funcionar. Envolve troca de ROM, alguma soldagenzinha simples no circuito dele, dá para fazer, dá para desfazer esse upgrade. Nem dá para chamar de upgrade, mas acho que valia a pena citar. Aliás, já que você falou em ROM, assim, várias máquinas de 8 e 16 bits usaram essas técnicas de, assim como o Spectrum teve, né, de ter um montaréu de ROM para poder transformar o seu computador atualizado numa coisa meio esquizofrênica, que ele ora é uma coisa, ora é outra. Os micros franceses da Thomson seguiram isso. Um que parece que segue essa mesma lógica são os PC-98 da NEC. PC 6001, pra falar a verdade. 6001 também? Pelo que eu sei, o PC 98... 6001 muito em relação ao 88. O 6001, pra você ter uma ideia, que eu tenho o MK2, ele tem 4 versões do Basic da mesma ROM, que são tudo das revisões regressas. Você escolhe no boot. Como é que é? How many pages? Aí depois fala, qual versão do Basic? Basic não sei o que, Basic ponto 1, ponto 0, MK2, não sei o que, caraca. Quem você...
Você tem literalmente um computador esquizofrênico. Eu lembro que o 98, como cada PC 98 era literalmente uma máquina quase que nova, só tinha de relação ao seu antecessor o fato de ser fabricado pela NEC, se chamado PC 98, ele tem uma série de jumpers que você tem que setar qual é uma máquina que você deseja usar também. Sim, Isso é um tema recorrente em micro japonês. O 98 é assim também. A festa acabou no 9801, tem uma BIOS mais parecida com o PC, e ele tem uma parte da configuração dele lá, no estilo American Megatrend, que é só pra você colocar esses jumpers. Os jumpers estavam ficando tão grandes que estavam aparecendo já um slot, né? Exatamente. Aí você faz isso via BIOS escolhendo só uma opção. Mas nos regressos era jumper mesmo. Um monte de jumper. Já que a gente começou a falar de 16-bit, vai lá, João, começa você falando de Amiga. Amiga também tem seus probleminhas de BIOS e chipset. Commodore novamente, Amiga. Em 1990, a Commodore resolveu dar uma mexida de leve na mulherada e lançou o SS, Enhanced Chipset. Conjunto original... Rapidinho. Esse pessoal adora esse nome, hein? Pois é, essas siglas, OCS... Só adora Enhanced. Sim, o Enhanced aqui de novo. Ó a maldição da Apple aqui. O Enhanced Chipset, ele passou a ser novo, que tem vários modos. O debut dele foi no Amiga 3000. Aliás, João, tem que lembrar o seguinte: a partir do momento que a Commodore lançou o SS, o chipset das marcas anteriores passou a se chamar OCS, né? Retroativamente como OCS. Só que antigamente é tipo o episódio de Guerra nas Estrelas, a New Hope, Uma Nova Esperança. Isso. Episódio 4, exatamente. A própria Atari 2600 é retroativo. Sim, Também. Ele só virou 2600 por causa do 5200, exatamente. Terrestre 80 mal é 1 E por aí vai. MSX1, que era só MSX. Então, o que acontece foi o seguinte: a Commodore resolveu fazer o modo Production. O modo Production é um modo que foi apresentado no novo modo de vídeo, como 640 por 480, 800 por 600 e 1200 por 256. Por quê? Porque esses modos eram para o modo BGA, só que sem as cores do BGA, e para Desktop Publisher, para brigar com o Mac. O Amiga 3000 você vê que é uma máquina que eles pensaram um monte de coisa, uma máquina muito ambiciosa que meio que foi um tiro... Que não deu. E a RAM compartilhada, porque da chip RAM. porque vai precisar de mais RAM para fazer essas brincadeiras de Desktop Publisher, então vamos compartilhar a RAM, ou seja, entrou aqui em ação o Fat Ragnus, depois o Fat Ragnus um pouco mais tarde, que deixa o bicho mais rabudo, mais encorpado. Boiola. Com isso também o Kickstart da versão 2, do sistema operacional, o Amiga OS 2.0, também conhecido como Workbench. Lembrando que essa RAM compartilhada é chip RAM, tá? A tal da chip RAM. Antes ela estava limitada a 1 mega só. Exatamente. E agora nós temos o Kickstarter 2, também é porque o Amiga 3000 ele usa o 68030 padrão. Então é um chip que você pode endereçar mais memória. Então não vamos limitar o chipset, vamos expandir o chipset para acompanhar a potência do porque o chipset ele acaba sendo usado também pelo circuito que trabalha vídeo, como é necessário. O Amiga ele é muito dependente dos customizados dele. Se você não mexer, não adianta nada você botar um chip novo se o chipset não sabe usar aquilo. João, você falou do 3000, mas quais foram as máquinas que começaram a usar o SS? Foi o Amiga 3000, já dito, o Amiga 3000 Torre, também o Amiga 3000 UX. E suas variações. O X que rodava Unix. O Amiga 500 Plus. O que é o Amiga 500 Plus? É um Amiga preto. Não, é um Amiga 500, só que o chipset SS nele, Fateragnus, ou seja, o Amiga 500 Plus é um ensaio para o que viria a ser o Amiga 600. Foi lançado alguns anos depois. Exatamente. E revisões mais novas do CDTV, que algumas unidades mais antigas eles são OCS e algumas são SES e outras são mistas, ou seja, aquilo ali foi uma raspa do tacho. Commodore fazendo Commodorice. Exatamente. Alguns Amiga 500 também saíram com o SS. Ou pior, né? Ou meio caminho, um chip do SS, mas numa máquina OCS. Não, pra você ter uma ideia, usando o caso do Amiga 500 mesmo, tanto saía de fábrica quanto muitos usuários faziam isso, de pegar o Fateragnus para endereçar mais memória RAM, mesmo ele tendo o chip antigo. Porque o chip antigo, vamos ser francos, para o usuário que quer fazer joguinho e coisa não desktop publisher, é inútil. O modo produtivo do Amiga é inútil para quem não trabalha com isso. Então, tem um Amiga CDTV ou Amiga 500 sem esse chip, sem esse modo
o gráfico tá de bom tamanho. O importante mesmo era o Veterários. Então foi aquele upgrade que não foi tão upgrade assim. Vamos combinar, né? E seguindo tivemos a combinação. Coisas já se repetiram durante todo esse episódio. O hardware mudou pra ter mais coisa e o firmware mudou pra dar suporte a essa mais coisa. O que aconteceu? O que aconteceu é incompatibilidade. Vários joguinhos não rodam corretamente no SES com a nova versão do Kickstarter ou ambos. A principal vítima disso foi a Amiga 500 Plus e o 600 também, né? O 500 Plus ele foi execrado, né? Ele foi literalmente assim. Os dois foram execrados quando saíram. Não, principalmente o 500, o Plus, né? Quase literalmente querendo vender o 500 Plus pra comprar um 500. Pois é, mas o pessoal falou, calma gente, não é bem assim. E 95% dos casos foi resolvido com um disquetezinho de boot. Ou dois disquetezinhos de boot que seta o SS pra se comportar como OCS e o outro que carrega na memória o Kickstart 1.3 com a mãozinha clássica branca do lugar do disquete entrando roxo. Relembrando... Quem tem Amiga sabe como é que são as telas de boot, né? Relembrando a dor e o sofrimento pessoal, né? Alguns jogos muito populares, tipo Treasury Island, Dizzy, SW4 é qual? Secure 4. Eu não sou usuário de Amiga. Lotus Spirit Turbo Challenge, companhia, simplesmente não rodavam 500 Plus. O que acontecia? O pessoal ia onde eles tinham comprado a Amiga e falava, olha, eu quero o meu Amiga 500, esse novo, eu quero o Kickstart 1.3, eu não quero esse Kickstart novo. É capaz também de rolar o downgrade estilo Gratiate. Mas não, no caso do Amiga não aconteceu isso. Como, por exemplo, eu tenho o Amiga 600 e consigo rodar o lote. No começo houve. No começo era barata boa. O pessoal trocava o Kickstart, botava o mais antigo, fazia literalmente kit de regressão, gente. Olha aí, voltamos à regressão. Regressão não, de degradação. Aliás, o nome do programa é sugestivo, programa boot. Degrader. Ele está sendo citado mais abaixo. Esse fenômeno, essa coisa acontecendo de gente voltando na loja pra pedir pra trocar o Kickstart, pedir pra trocar o Amiga, isso acendeu uma luzinha no povo da Commodore, né? E começou a encher o saco das empresas que faziam jogos. Para o quê? Para fazer corretamente, né? Pra tentar fazer corretamente, exatamente. Literalmente, gente, vamos programar direito, por favor. Amiga 1200 tá pra sair, por favor. 1200/4000. Ele tá pra sair, gente. Se fosse isso, ia ser pior, né? Essa transferência. Aliás, eu vou só citar outros dois jogos que dão problema. Bubble, que é muito famoso também. O Black Tiger, que eu me lembrei de cabeça. Mas voltando, 2 anos depois, na realidade, eu vou até falar o seguinte, foi 2 anos depois do Amiga 3000, mas esse meio termo aí foi lançado 6 meses depois o 500 Plus e 1 ano depois o 91 600. Esses 2 anos foram conturbados. Então, 2 anos depois, mais um upgrade, dessa vez um radical lançamento do AGA, Advanced Graphics Architecture. Ou seja, aqui não foi tão radical. Não teve Advanced. Não teve Enhanced. Não teve Enhanced. Agora... se fosse Enhanced Graphic Architecture, seria EGA. Opa! Mas não, é AGA. Que ao contrário do EGA, quesito cores, a coisa foi bem melhor. O que acontece é o seguinte, o primeiro cara lançado foi o Amiga 4000, a Commodore sempre lançou topo de linha primeiro, com a exceção da série OCS lá do Amiga 2500, que os dois foram lançados juntos, mas aqui eles estavam lançando os modelos topo de linha primeiro, e logo depois, não tão demorado quanto foi o 600 em relação ao 3000, meses depois saiu o 1200, e que tinha um grande diferencial. O 1200 é o primeiro computador doméstico, ou seja, form factor do Amiga 500, para alegria de muitos, que também detestaram o teclado pequenininho do Amiga 600. Posso citar uma coisa do Amiga 600 também? Claro, está aqui para isso. Um bug de upgrade do 600, eu acabei não colocando na pauta, foi que a Commodore tirou o teclado numérico auxiliar, certo? Exatamente. Alguns jogos usavam o teclado numérico auxiliar. Tipo a maioria dos jogos de simulador de voo? Meu Deus! Pois a maioria dos simuladores de voo para rodar tinha que comprar um teclado numérico assim separado. Sim, na Europa e nos Estados Unidos era vendido isso. No Brasil não teve nem cheiro disso, ou seja, comprou 600 agressivo e gostar de simulador. Enfim, 1200 nesse ponto conserta um erro do 600, que é voltar ao form factor do Amiga 500. E aí, o 1200 ele tem uma grande novidade. Além da memória ser expandida mais uma vez, dessa vez ele vai para 2 MB, o 600 e o 500 foi 1 MB, né? Ele tem um processador 020, 6820, 14 MHz. Que o pessoal xinga bastante por ser o 68SC020, né? O SC020, ou seja... mas o principal do AGA, né, era que é o lance deles ter cores de 24 bits. Ele era ser tudo cola nos modos. O problema, assim, o pessoal esperava muita coisa do AGA, mas quando o AGA saiu, ele era literalmente uma revisão do SS. Foi tipo MSX2 para MSX2 Player, né? Ele botou mais alguns poucos modos gráficos, já tinha 640 por 400 e 800 por 600, ele em vez de 1280 por 256, ele botou 1280 por 756, ou seja, ele
Ele final, botou 720p. E no final o que aconteceu, né? É mais as cores mesmo e a manipulação de sprites que melhorou também pra jogo. Isso foi uma grande coisa. Tem sprites Isso não mais atraiu coloridos. muito, isso não atraiu muitos desenvolvedores de jogos, né? Então tem poucos jogos que são exclusivos de AGA e a grande maioria do que tem em AGA tem em SS ou CS, não é isso? Eu digo que ele só não foi mais desastroso do que um Turbo R, um Apple II GS, que esse sim tem pouca coisa, mas eu vou dizer que da biblioteca do Amiga inteira, 20% só é AGA. E é coisa pra caramba. E aliás, também teve uma pequena mudança no Kickstart, que veio até depois, né? E nisso... Aí 3.0, Kickstart 3.0 com Workbench 3.0, Amiga OS 3.0. E depois 3.1, logo em seguida lançaram a revisão, né? O que será? Aliás, nessa vida de problemas de chipset e de Kickstart, assim como aconteceu na MSI, né, você começou a falar, né, os disquetes que chaveavam o Kickstart antigo. Sim, mesma coisa, tinha os chaveadores de Kickstarter por software e hardware e tinha o degrader que saía desligando um monte de coisa. Além de uma outra coisa muito bacana que o Amiga 1200 tinha e que muita gente aqui no Brasil não sabia que existia. O boot dele é que você seleciona o modo gráfico, você liga ele com os dois botões do mouse pressionados, você pode selecionar. Muita gente aqui no Brasil não sabia na época. E Kickstart 3, o meu Amiga 600 faz isso. Exatamente, tem essas e outras modificações. Então ele não foi tão traumático quanto foi o 500 Plus e o 600. Mas se você usando o degrader, né, você pode se divertir de ler somente a descrição do degrader na net. Que é isso aqui, né? Tenta fazer programas mal escritos funcionarem. Pois é. Ele é um programa que ele desliga, ele seta certas coisas para valores de default. Ele tenta deixar a tua máquina, assim como aquele porco capiroto lá de cima da MS6, ele tenta fazer algo parecido. Exatamente. Hoje em dia tem uma coisa chamada WHD Loader, que é o santo milagreiro do Amiga. Ele não só compatibiliza tudo para todas as máquinas, como faz a instalação para HD, a instalação do seu card em SD, em cartão CF. Então, hoje em dia é coisa. Mas na época, não existia o WHD Load, esses degraders eram uma mão na roda. É isso, ou arrancar o Kickstart do seu amigo e colocar o Kickstart do Amiga 1000. Mas aí que tá, no Amiga 1000 não, no caso é o 500. O Amiga 1000 também tem problema. É mesmo, é? Tem que ser Amiga 500, 1.3. Isso pro Amiga 200 isso não funciona. O barramento é diferente. Aliás, já que a gente tá falando tanto de Amiga, vamos falar da Nemesis, né? Vamos falar da concorrência. Quem é mais vídeo da concorrência? Você, Giovanni? Vamos lá, eu falo aí. Lá por 89, a Atari ela resolveu dar uma incrementada no ST que ela lançou em 85, né? Sim. Pra deixar ele mais competitivo com a Amiga. E ela lançou o STE, ou ST Enhanced. Meu Deus, a pessoa adora esse nome. Coisa americana, cara. A propósito, não é Enhanced. Coisa norte-americano. É Enhanced, tá? Enhanced, tá bom. A gente tá falando o programa todo errado. O Juan deve estar naquela do tipo, caraca, parei de falar errado. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas aqui tá escrito Enhanced, tá? Quero ter que ficar ouvindo o Maper de vocês desde 2009. Maper. Tá bom. Enfim, vamos lá. Voltando, o STE, seu paulista, conta como eles resolveram acrescentar coisas por conta de uma buzzword que tava começando a pipocar nos computadores, que era a palavra multimídia. Que por acaso foi o tal concorrente dele do Amiga que começou a isso, né? Esse troço começou lá no final da década de 80 e explodiu na primeira metade da década de 90. Sim. O que eles fizeram? Bem, vamos dar uma mexida aqui na máquina para dar uma melhoradinha. Pulou de 512 para 4096 cores. Blitter, que é a aceleração 2D, ficou de fábrica. Eles passaram a utilizar memória SIM. Memória SIM? Sim. Memória SIM ou não? Memória SIM para expandir a RAM, que era mais fácil de você comprar. E botaram um chip de 2 canais de PCM lá junto do PSG para melhorar o som. E som digital, né? Em resumo, botaram o Atari ST mais parecido com o Amiga, né? Sim, o Atari ST ficou mais parecido com o Amiga. Mas teve problema. Claro que teve problema. Como toda alteração de hardware, constitui também uma alteração de firmware e de software, os programas tendem a não funcionar muito bem. Os programas começaram a ter conflito de hardware, aplicação, realmente jogos começaram a ficar instáveis e literalmente não carregar, porque simplesmente o cara acessava diretamente o hardware e o hardware encontrava algo diferente. Aos poucos essas compatibilidades foram sendo resolvidas, né? Patch de jogo, né? Você liga seu Atari STE, ele atualiza lá o jogo da Atari Network. Tem isso aí? Não, você não tem ainda, né? Não. Vai ter com outro Atari, a Jaguarnet. Mas a gente fala dele daqui a pouco. A Atari Net. Se você considerar como essa coisa de videogame, acessar a internet para baixar a atualização, como, entre aspas, é uma facilidade
compatibilidade para os desenvolvedores de jogos. Consertar os opa, esqueci do release. Mas vamos lá, algumas incompatibilidades de RAM, algumas coisas até se resolviam com a expansão da RAM na máquina. Lembra da Gradiente, slot 2, slot 3. Mas nessa aí, pelo menos dá pra... Nós temos um campeão aqui. Às vezes até ter o joystick conectado, fazia o programa se comportasse de forma estranha ou não rodasse. Como, por exemplo, First World Place. Que beleza! Agora, o que o editor de texto tá fazendo acessando a porta de joystick? A mesma coisa que o Arkanoid. O Arkanoid. A porta de impressora. Qual o jogo do MSX que precisava da impressora estar ligada pra ele funcionar? Era o Nemesis 3 e era só no Hotbit. Hotbit preto, pra ser exato. Só tem merda! Só melhora. Olha, essas melhorias na Atari ST seriam boas se ele não fosse tão bugado. Porque o STE acabou ninguém aproveitando as melhorias do STE. Eu diria que o STE teve menos aproveitamento que os Amiga Zaga. Isso também acabou explodindo no Falcon. O Falcon também teve menos aproveitamento ainda. Esse ponto a linha Amiga foi melhor aproveitada. Pouquíssima coisa. E isso meio acabou virando... Deixou o Atari ST no beco sem saída. Ele tentou se expandir, mas ele não conseguiu consertar os problemas de incompatibilidade. E aos trancos e barrancos a Commodore conseguiu com degradas e kickstart. No final o pessoal também foi na base do patch do jogo. E no caso do específico do STE, quem acabou mais realmente utilizando essas características foi o pessoal da Demoscene mesmo. Pois é. Eu achei um material com a documentação do STE, para quem quiser se divertir e achar interessante, dar uma lida de como os novos recursos são acessíveis. Assim, vamos contar um segredo: a maioria dessas máquinas, elas trabalham mapeamento na RAM, né, dessas coisas. Então você grava, você escreve esse byte que você quer, com o efeito desejado, com a cor ou com o som, na RAM, e o circuito faz o resto. É uma porta de I/O. E se o teu programa usa essa RAM para fazer qualquer outra coisa, imagine o que acontece. Como é o caso do Commodore 28, modo 64, você pode mexer no byte que seta ele para 2 MHz. E aí o computador some. O problema de RAM também acontecia no Coco, quando uma máquina resolvia usar aqueles penúltimos 256 bytes, que no Coco 3 passaram a ser interesse de controle também, para fazer aquilo que não deveria. Aliás, elas estavam escrito que na documentação, né, era reservado? Não, na verdade não era reservado, era RAM legítima, não era para os desenvolvedores. Em resumo, mais uma vez, aconteceu aquele famoso probleminha de software mal escrito com hardware novo, mal planejado. Por aí. Que beleza. É como eu estava citando, deixar o link aí que tem toda a especificação do STE, a documentação do STE, para você ver como era acessíveis as novidades. E para terminar, vamos falar uma coisa que acho que a equipe inteira aqui não concorda, que o suporte ao joystick do Jaguar foi ser considerado um upgrade no STE. Idiotas! Grande controle. Por mais que tenha sido o contrário, né? O joystick, esse joystick da STE portado, reutilizado pelo Jaguar. Super controle, cara. Que controle bom pra jogar. Mas assim, né? É o famoso who cares? The question is, who cares? Vamos agora só voltar para um pacotinho de 16 bits que a gente deixou largado na prateleira. Porque são evoluções de máquinas de 8 bits. Que é o GS e o Turbo R. Olha ali. Como eu brinquei, né? Vamos deixar todos 16 bits no cesto de pão. O GS, ele tem todas as restrições do 2E, ou seja, ele é um 65C02, que é o 65C16. Ele é totalmente compatível com o C02, ou seja, todas aquelas restrições que a gente falou da 6502 estão valendo aqui, tá? Lembre-se disso. É um processador que tinha dois modos, né? O modo de 16 bits e o modo de compatibilidade. Nesse modo de compatibilidade, ele reproduzia fielmente o 65C02. E junto integrado que reproduzia fielmente todo o resto do Apple II, ele conseguia ser 100% compatível. E assim o GS A única coisa que eu acho chata do GS foi que a Apple, não vamos falar do clock, isso aqui é especificação de rádio, vamos falar de upgrade, mas a coisa que eu não gosto no GS é o fato de que ele era vendido sem drive. Ele tinha interface drive, mas ele não tinha o drive. Por que eu tô falando isso? Porque eu fui na loja, comprei o meu GS, comprei o teclado, monitor, né? Tecladinho, veio o mouse, veio o monitor, veio o CPU. Vou ligar. Pra que me serve essa máquina pra mim hoje? Pra nada. Sem drive, ela não tinha utilidade. Eu posso usar o gravador cassete? Não, porque a Apple arrancou o gravador cassete do GS. Oh, yeah. Diga-se de passagem, ela arrancou sem dó nem pena também do 2C e do 2C Plus. Eu falo que sem dó nem pena, porque se tentar usar qualquer comando de cassete no Apple IIc, C Plus, GS, você vai simplesmente
sair do Basic e voltar pro debug. Olha aí. Seu Basic capota. Que foi uma coisa que a Panasonic fez no ST e no GT, né? Ela arrancou e também, um pouquinho antes no WSX, que é 2 Plus, ela arrancou a porta de cassete. Aliás, que diferença faz uma porta de cassete numa máquina que já tem drive? Pois é. Ou seja, já aconteceu isso no 2+, assim como aconteceu lá na época. Aliás, coisa legal é que o pessoal da Panasonic, da ASCII, pelo menos eles fizeram uma coisa bonita. Se der C-Load no Turbo R, ele vai falar, a função é legal. O teu Basic não vai embora. E pra terminar esse papo de upgrade do caso do Turbo R, sim, ele tem 2 processadores. O R800, que é meio baseado no C800, mas que como ele tem tempos de acesso, os tempos de acesso dele, tempo dos ciclos das instruções é diferente dos 80. Lembra que o João falou o Toshibão lá em cima, que é o integradão da Mercedes Engine? Sim. Então, ele tem também um Z80 dentro de uma versão desse chip para fazer as coisas, aspas, de Z80. Tanto que quando você chaveia entre R800 e Z80, você chaveia entre 2 processadores. E a pilha e valor dos registradores pode não ir junto. Então, cuidado. Sendo que quando você dá boot com um cartucho, a princípio ele escolhe o modo Z80, né? Depende. Acho que não tem cartucho de Turbo R, mas se... Eu acho que assim, a Bill falou, pensa assim, opa, se ninguém pediu para eu ser R800, eu vou ficar em Z80. E para terminar, já que o papo caiu nos 80, Bill Hudge ele teve problema com o 78, que era como fazer a máquina saber se era o cartucho, que modo ele tinha que entrar, se era C64, C78, se ele não tinha inicializado nada ainda da máquina. Ele deu essa tarefa para o Z80. Na hora do boot, o Z80 vai no slot de cartucho, dá uma olhada em quem é que tá lá. Ou seja, o Z80 do C78 não tá só para rodar CPM, ele cuida do boot. É que nem um adolescente deixado pra tomar conta dos irmãos menores. Por aí. De repente ele tá lá, de repente ele tá vendo outra coisa. É aquela coisa, né? Temos 2 alternativas. Ou a gente faz todo um workaround de firmware nas nossas BIOS para poder resolver esse problema, ou a gente pede pro Z80 olhar que vai ficar mais fácil. Pois é. E assim, alguém tem mais um caso de upgrade que queira citar aí? No nosso ponto de corte? Não, eu acho que já tem problema suficiente. Eu só tenho uma coisa de upgrade que eu queria falar lá do outro lado do mundo. Peraí, que lado do mundo? A gente no cinema a gente já tá. O outro lado do mundo seria Japão. O X68030, até por conta dos 030 não serem 100% compatíveis, isso também é coisa que vai acontecer no Amiga, eles teriam alguns probleminhas para rodar os jogos mais antigos. Será consertado no 16 MHz chaveando em 10, que o computador tinha, aí é ok, mas o 030 você tinha que fazer umas gambiarras de patch e tudo mais. Não era assim, meu Deus, que treta maligna, mas o computador com a arquitetura tão redondinha, não era tão redondinha assim quanto a gente esperava. Mas alguém na Sharp cometeu sempre não se preocupe. Com certeza. Eu lembrei de uma outra bizarrice de upgrade, que na verdade é uma bizarrice de upgrade de processador, não de computador, no mundo PC, mas bem antes do ponto de corte, quando... 286? Exatamente, 286, que que você botava em modo protegido, mas ele não conseguia voltar para o modo real para ser compatível com MS-DOS. Então, se qualquer programa que você usasse, mesmo que fosse só um RAM disk, utilizando a memória acima do endereçamento mega, você estava sem o saber resetando seu computador N vezes por segundo. Olha que coisa linda. Dá licença, eu me lembrei de outro que é o próprio PC inteiro, é o PS2. Não, aí... Não, ele tinha... E qual é o motivo? PC, ele inteiro. Na verdade, ele o PS2 ele lembra muito alguns livros clássicos. Ele tinha toda a parte antiga que ele mantém, né? Olha, trotezinhos aqui que você pode usar, você parece ter BIOS, mas as novidades são outro universo. Pois é, e que também deu dores de cabeça também. Sobre certos aspectos, ele é meio que tipo um Amiga AGA, né? Mas quem teve as dores de cabeça nesse caso foi só a IBM. O mundo inteiro resolveu cagar e andar pra ela. Tô cagando, peidando pra vocês. Ele resolveu que não ia ter dor de cabeça. Exatamente. Do tipo, quer saber? Tchau, IBM. Esse foi uma dor de cabeça auto-infligida. Sim. E assim a gente termina. Chega de upgrade, chega de dor, sofrimento, mas... Finalmente voltando no mundo do TR-80, não tinha problema de compatibilidade entre os CP500? O TR-80 ele tinha abre aspas, problema de compatibilidade por conta do CPM, que ele não rodava CPM. Ele foi feita uma pequena adaptação no rádio, invenção da própria Tandy, acho que é do próprio Model 4, para poder dar suporte a CPM. Dar suporte, entendam, a ROM sai do lugar, deixa a RAM liberada para que o CPM tenha 64K lineares para trabalhar feliz com algo como o próprio Spectrum 3 também teve. Especificamente o CPM precisava ter o início da RAM disponível, mesmo que não tivesse
64, tivesse só 4832, o CPM absolutamente precisa dos endereços começando em 0. Que é justamente aonde fica a ROM dele fica ali. Sim, a ROM do basic normal do TRS-80 fica em 0. Aí ferrou o CPM, tem que fazer chaveamento. Sim. Sendo que em alguns CP500 já se fazia esse chaveamento, se falha a memória. Você conseguia rodar CPM normalmente nele. Tá certo que numa tela de 64x16 não dava para fazer até mais. Nominalmente o sistema operacional rodava. Não me lembro se foi gambiarra da Prologic ou se ela já existia em Model 3 lá fora, uma tipo de expansão ou hack, sei lá. Tinha um pau do TS-80 modelo 1 que era um problema de bouncing do teclado. Explique o que é pausa do teclado para mim e para o... Você apertava uma tecla e de repente apareceu 8. Mas a tecla ou você batia no computador e aparecia uma tecla na tela. Que problema que atinge o seu auge no teclado do CP300, né? Você aperta uma tecla, aí o caractere aparece ou 0, ou 2, ou 3, e se você tiver muita sorte, uma só. Pelo que eu entendi, isso era uma coisa que, entre aspas, estava tranquilo na primeira geração do Basic, que era o Tiny Basic, né? Aí quando foi pro Microsoft Basic, esse troço explodiu, aí eles tiveram que fazer alguns ajustes na rotina de pooling de teclado para ficar mais atenuado, e todas as revistas de TS-80 vira e mexe saíam com um pouco para você ajustar o tempo do pooling da rotina, para deixar a tua vida mais tranquila. Chega de sofrer, né? Chega de sofrer, vamos... Chega de sofrer, gente, mano. Se liga, meu filho, se liga! Vamos atualizar o Windows. Não. Vai que derrou outro problema de compatibilidade. Já falei pra vocês que atualizado do 3.95 vai dar problema. Não, a gente quer instalar, a gente quer atualizado do 3 pro 10. Aí vocês vão ter um problema. Boa sorte. Eu já acabei de expandir a memória do meu 366X, tava com 1 MB, agora tá com 2, pô. Não me diz que não vai dar. Bom, vamos encerrar por aqui, senão o episódio vai ficar muito cheio de choro. É muito depressivo, então... Exatamente. Então, pra melhorar um pouco o astral de vocês, vamos encerrar o episódio, né? Vamos encerrar e deixar liberada a sessão de comentários pra vocês escreverem as depressões de upgrades e micros clássicos, por favor. Não é pra reclamar da atualização de firmware do Play 4 e coisas assim. Bom, gente, deixa então eu me despedir primeiro. Foi um prazer, finalmente, estar de volta num episódio propriamente dito do Retrocomputaria. Ao contrário do anterior, que foi Repórter Retro. Isso aí, gente. Esperamos você na semana que vem e tchau. Bom, gente, um abraço pra vocês. Foi legal fazer esse episódio e o que não é legal é ver que as plaquinhas aqui não encaixam. É uma coisa assim, tipo Lego, caixa de expansão. Então é isso aí, fui. Devagar. Opa, passou, tá bom. Mas assim, eu tava ajudando o João aqui a tentar encaixar essa placa ISA no slot PCI. Mas não estamos conseguindo. Eu falei que não era pra rodar. Eu falei que não era pra rodar o gerador aleatório de pautas em PC. Dá problema, o PC é velho. Eu pedi pro César pegar uma marreta para ajudar a encaixar o... Tá aqui a marreta. Opa! Pronto. Então, gente, até mais. Vou tentar encaixar a placa aqui. Ô César, primeiro se despede pra gente cortar a gravação, senão o estrondo aí pode prejudicar a gravação. Vai lá. Tá, eu fico aguardando. Mês que vem a gente tá de volta. Até mais. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas rapidinho, porque, né? Marreta. Pronto, pode usar marreta agora. Oba! Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.